Olá, gurizada, aqui quem fala é o 12. Sejam muito bem-vindos a um vlog viagem, eu não sei como chamar isso. Eu, a Luísa e a família dela fomos em um dos melhores parques de diversões do Brasil, o Hopi Hari. Eu sei que não é uma gameplay e que está fora do padrão dos vídeos no canal, mas não consegui editar nenhum vídeo porque eu estou viajando. Então decidi que em vez de eu postar um vídeo de gameplay, eu vou postar a viagem. Vamos começar a viagem nessa bosta dessa cidade que é São Paulo, mostrando a favela e um caminhão passando aqui. Aí logo depois eu comecei a filmar um mato, porque eu achei bonito o verde do mato. Ó, tem bastante mato. Aí passa um carro preto. Muito mato. Ó, a floresta, a árvore ali, ó, que massa. Ó, uma ponte. Outro carro preto. Então, finalmente estamos chegando no Hopi Hari. A gente chegou depois das 2 da tarde. A gente atrasou porque aquela porcaria daquele inferno, aquele trânsito de São Paulo. De sair daquela cidade demorou umas 2 horas. E o parque não estava tão lotado aquele dia. Era um dia até que tranquilo. Era numa quinta-feira, um dia antes do feriado. O primeiro brinquedo que eu fui foi o Vulva Viking, que é um navio pirata. Todos os navios piratas que eu já fui, eu conseguia sentir o motor empurrando o navio. Nesse não, esse foi diferente. Eu mal sentia os motores sendo empurrando o navio. Ele era muito mais suave do que outros que eu já fui antes. O próximo brinquedo que eu fui, junto com a Luísa, foi o Gira-Lata. Ele é uma dança das xícaras. E ele é bem padrão. Eu posso pontuar um ponto negativo desse brinquedo, é que ele não tem uma cobertura. Então fica batendo o sol na nossa cara o tempo todo. Mas ele é bem padrão como uma dança de xícaras qualquer. O próximo brinquedo que eu fui é a Montezum. Ela é uma das maiores montanhas-russas de madeira da América Latina. E eu vou te dizer que ela não é aquela coisa foda como dizem. Primeira coisa que eu quero pontuar é que as cadeiras são bem apertadas. Eu sei que eu sou um gordo obeso. Eu senti que até uma pessoa que tem um porte um pouco maior vai se sentir apertado ali. O meu joelho batia muito na parte do vagão. O segundo ponto é que, por ela ser de madeira e talvez ela ser velha, o carrinho bate muito. E isso corresponde ao meu joelho ficar batendo no carrinho, porque em muitos momentos de velocidade, de curva, o carrinho ele bate muito. E eu tava junto com uma mulher no meu lado, e ela tava conversando ali com outras pessoas atrás, e ela até comentou, e que pra mim define essa montanha-russa: você mais apanha do que se diverte. O próximo brinquedo que eu fui é o Hecatombe, que é um brinquedo que gira de ponta cabeça. Ele faz vários giros, assim. Ele é muito divertido, ele é bem radical. Eu poderia apontar algum ponto negativo nele? Ele não tem nenhum ponto negativo. Eu diria mais pra... se você é tonto, tem labirintite, coisa assim, você vai sentir alguma coisa. Nesse brinquedo eu fiquei levemente tonto, mas não a ponto de eu ficar com enjoo, coisa do tipo. Ele é bem de boa. Tem alguns momentos ali que parece que você vai cair do banco, mas não acontece. Ele é bem de boa. Eu acho que é um dos brinquedos que eu recomendaria você ir no Hopi Hari. Não que os outros não recomendam. Talvez o Montezum eu recomendo menos. O próximo é o Vurang. Ele é uma montanha-russa no escuro. E os carrinhos eles giram no próprio eixo. É bem interessante essa montanha-russa. E eu percebo que ela é uma das que é meio escondida no parque. Eu só descobri que essa montanha-russa existia quando eu vi os carrinhos passando no trilho lá de fora. E depois eu vi no mapa e vi que é uma montanha-russa. E ela é bem legal, eu gostei bastante. Só que ela fez eu enjoar de ir nos brinquedos, porque eu fiquei muito tonto. Eu acho que por ter ido em outros brinquedos anteriores ali, fez eu ficar meio enjoado. Eu fiquei com um pouco de dor de cabeça depois dessa montanha-russa. Mas ela não é muito intensa, ela é bem tranquila. Talvez seja eu o problema, não seja a montanha-russa. Mas eu gostei. O próximo brinquedo que a gente foi o Speed 64. Ele é uma montanha-russa bem simples, aquela montanha-russa bem pequenininha. Eu fui junto com a Luísa. Eu pensava que ela não ia gostar, porque ela não gosta muito de coisa radical. Eu sei que é uma montanha-russa simples. A gente foi e ela gostou bastante. De outras montanhas-russas que ela foi do mesmo porte, assim, ela não tinha gostado.
Essa ela gostou bastante porque é bem suave, era bem legal ali e tal. É legal, eu gostei do tema também, somente aquela parte do parque ali é um tema bem legal. E a montanha-russa combina bastante com aquela região ali. O próximo que a gente foi é o Castelo de Lendas, que é um passeio de barco e passa por cenários sobre o folclore brasileiro. Foi eu e a Luísa, e eu vou dizer que os bonecos são muito bizarros, eles são muito assustadores, parece aqueles boneco bebê dos anos 90, feio pra cacete. E tem uns ali que, os bonecos que são mais bonitinhos, outros são muito estranhos, parece realmente uma atração muito antiga, e que talvez precisava de uma renovação. E no penúltimo cenário que a gente passa, foi um momento muito engraçado. Apareceu trabalhadores CLT com o símbolo de São Paulo lá, e todos com a mão parecendo que tava fazendo o L. Foi um momento muito engraçado, a gente deu muita risada. Eu sei que provavelmente não foi por isso que eles colocaram ali, mas foi muito engraçado essa parte. A gente foi nessa atração quando o parque tava próximo de fechar, já tava escuro e tal. E a gente queria ir a algum lugar mais tranquilo, porque eu já tava louco na minha cabeça já. Eu recomendo ir nesse brinquedo pra dar uma pausa dos outros brinquedos radicais. Às vezes você tá muito ali, com adrenalina ainda no corpo. Então é um passeio bem tranquilo, você descansa também. Eu não recomendo ir pra crianças, porque né, aqueles bichos muito estranhos, talvez eles tenham pesadelos. O último brinquedo que a gente foi é a roda gigante, e ela é bem normal, eu achei bem normal, só que ela parece meio antiga, parece que precisaram de uma manutenção ou talvez trocar toda ela. Ela balança bastante, principalmente quando tá lá em cima, óbvio que ela vai balançar porque ela é grande. Dá um pouco de medo saber que ela balança, sabe? Os vidros dela também não são bons, eles são bem sujos, não dá pra ver lá de fora. Mesmo que a gente tenha ido de noite, ainda assim daria pra ver alguma coisa e prejudica bastante a visão do parque, assim. Tá os vidros bem sujos, sabe? Talvez trocar os vidros, às vezes não conseguem limpar mais, talvez trocar os vidros, fazer realmente uma manutenção na roda gigante inteira. Mas mesmo assim é um passeio legal, é um bom brinquedo pra você ir com as crianças, a família inteira ali. Também é um brinquedo pra você dar uma pausa, caso tenha, né, com a adrenalina no corpo, que nem a atração anterior que a gente foi. Devem ter percebido que a gente não foi em outros brinquedos, e eu vou falar o porquê que a gente não foi. Começando pelo Jambalaya, aquele brinquedo que fica vagões balançando um pro lado do outro. A gente não foi porque a fila tava muito grande. Eu tinha comprado o passe VIP, só que aquele brinquedo não tem como usar o passe VIP. O Parangolê, a gente não foi, ele é o chapéu mexicano. Eu não gosto muito dele, eu não gosto muito desse brinquedo. Eu sei que talvez para algumas pessoas seja legal, mas eu não gosto muito. O Rio Bravo a gente também não foi, por causa que a fila tava gigante. E eu queria ir com a Luísa, e ela não tinha o passe VIP, só eu tinha o passe VIP. Então não tinha como a gente ir junto. Então a gente decidiu ir no Rio Bravo mais tarde. Só que quando era mais tarde, o Rio Bravo fechou. Não dava mais pra gente ir lá. Infelizmente a gente não foi. Outro que a gente não foi também é o Splash. Ele é um brinquedo que molha muito, e a gente não queria se molhar muito, então a gente não foi. O próximo que a gente não foi é o Evolution. O porquê eu não fui é que quando eu pensei em ir lá, era depois que eu fui na Montanha-Russa do Escuro, que minha cabeça já tava meio louca. E a gente decidiu ir em brinquedos mais de boa, depois disso. O Van Bater, que é o carrinho bate-bate, ele estava fechado para manutenção, como também o Catapult e o Le Voyage. Também tem aquele outro brinquedo que é pago, aquele mais de R$100 para ir. A gente não foi porque, ele é muito radical, 2, ele é caro pra cacete, e deve ser caro pra pouca gente ir lá também, né? Minhas considerações finais. O Hopi Hari é um parque muito divertido. Ele realmente é um dos melhores parques do Brasil. Eu tenho algumas coisas a pontuar. Nunca paguem a entrada do parque quando vocês chegarem lá. Sempre comprem alguns dias antes, porque o preço na hora lá é o dobro do preço que você comprasse online. E eu também recomendo vocês comprarem, caso vocês queiram comprar meia, às vezes você tem algum filho que tem algum problema especial, como é autista, tem uma deficiência, você queira pegar uma meia, compre no site, porque lá, a meia lá seria o preço de uma inteira online. Então, recomendo vocês comprarem tudo online antes, porque lá vai ficar muito mais caro. E os ingressos para os autistas são de graça. Sobre as comidas, a gente não comeu em nenhum restaurante, mas em um momento eu parei para comer um salgado, porque eu tava começando a ficar com fome.
A gente não foi em nenhum restaurante comer realmente, então eu não tenho uma opinião sobre a culinária do parque. Mas dizem que parece padrão ainda de fast food e tudo mais, mas é bem ok. Os funcionários lá se tratam muito bem, eles são divertidos nos brinquedos, eles falam bastante, eles falam no alto-falante, interagem com as pessoas. É algo que eu nunca vi num parque de diversão antes, tem uma interação com o público muito maior. Eu achei muito divertido isso, achei bem interessante, bem diferente. É isso, pessoal. Esse foi a nossa viagem ao Hopi Hari. Eu gostei muito, a Luísa também gostou, a família dela também gostou. E talvez algum dia eu vá lá de novo, no futuro, quem sabe. Então, é isso. Até a próxima. Falou!